Hello guys, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Raíssa, ensino inglês mais humanizado, com foco em música, filme, série e conteúdos atuais. E hoje eu vim trazer para vocês o conteúdo do Super Bowl, que aconteceu agora no comecinho de fevereiro. Para quem não sabe, o Super Bowl é a final do campeonato da liga do futebol americano, né? Não tem nada mais americano do que o Super Bowl. Então é onde o país todo para assistir a final do campeonato e, é claro, no intervalo é escolhido um artista que faz aí a sua apresentação de maneira grandiosa. O Super Bowl, ele também pode ser comparado, né, à final do campeonato que a gente tem aqui no Brasil, como Paulistão, Brasileirão, mas a diferença é que a gente está falando de Estados Unidos e é claro que o mundo todo está parado para assistir a final desse campeonato. Vamos minimizar essa página e agora abrir uma outra aba para entender um pouco mais do que aconteceu no Super Bowl em fevereiro. Quem apresentou no Super Bowl foi um porto-riquenho. Para quem não sabe, Porto Rico ainda é dependente dos Estados Unidos. É como se fosse um estado, só que sem ter os mesmos direitos dos outros estados. Porto Rico é dependente dos Estados Unidos, não participa da democracia, não vota. O Porto Rico também não recebe finanças, não recebe benefícios que os estadunidenses recebem normalmente sendo de outros estados. Comparado ao Brasil, por mais que seja uma distância muito grande, ainda assim nossa cultura bate muito com a cultura porto-riquenha, assim fortalecendo ainda mais a ideia de que o povo latino é um povo só. Dentro disso, a gente sabe que estamos vivendo um momento muito caótico nos Estados Unidos, que é a grande deportação em massa que está acontecendo esse ano, junto com o ano passado. Muitas pessoas imigrantes, muitas das vezes até legalmente, nunca morou no seu país de origem, estão sendo deportadas de formas desumanas. Vou colocar aqui para vocês verem algumas imagens de invasões nas casas, criança sendo mandada para o país sozinha, sem os pais, pessoas sendo deportadas com roupa do corpo, pessoas desaparecidas, estão chamando ele de novo nazista sem matar. Então isso tem sido um caso muito complicado, muito delicado que a gente está vivendo e cada vez mais difícil para a gente chegar ao nosso sonho estadunidense. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que tá certo os Estados Unidos receberem apenas imigrantes de primeiro mundo ou nós, como latinos, temos nosso lugar de direito sim a conseguir os benefícios que os países do primeiro mundo têm para oferecer pra gente, como os Estados Unidos, por exemplo. Aproveita, se inscreve no nosso canal, que esse é o nosso primeiro vídeo, tem muita informação legal para você aqui e continua assistindo até o final, que eu tenho certeza que você vai sair daqui com a sua opinião formada. Voltando à aba agora do Super Bowl, né, dessa parte mais americana, a gente sabe que os americanos é um país de primeiro mundo, mas tem muita ignorância com todo o povo ao redor. Eu não sei o que acontece que o pessoal não tem muito conhecimento geográfico, tanto que a gente vê muito em vídeo, onde que é o Brasil? Do lado de Cuba. Qual língua o Brasil fala? Fala espanhol. Então eles não procuram ter nenhum tipo de conhecimento geográfico sobre os outros países. Então eles acreditam que eles são os melhores do mundo, eles não precisam saber mais de ninguém, somente a gente que tem que saber sobre eles. Voltando no gancho da apresentação do Bad Bunny no Super Bowl, ele trouxe toda a cultura latina para dentro do estádio mais americano possível do mundo, né? E com isso a gente teve aí diversas reações negativas da apresentação dele. Vou colocar aqui um vídeo para vocês, a reação da plateia americana vendo toda a cultura latina no palco mais americano do mundo. Quem tá dançando certeza que é latino, né? Mas todo mundo com uma cara mais chocada, mais assim, né? De desgosto, como se diz, puxado ali, porque quem tá no Super Bowl com certeza admira muito a cultura americana, gosta de estar ali e não era o que eles esperavam ver, porque estão acostumados mais com Taylor Swift, Rihanna, né? Uma coisa bem americanizada, e já chegar o primeiro latino cantando em espanhol no palco mais americano do mundo, com certeza gerou um choque gigante para a cultura americana.
Agora eu vou colocar pra vocês algumas partes, né, do show do Bad Bunny pra gente poder analisar junto e assim se identificar dentro da cultura e trazer um pouco mais pra vocês entenderem do que eu tô falando. Já no início do vídeo, já no início do show, a gente vê plantadores, né, de cana-de-açúcar fazendo a colheita. Mas cana-de-açúcar é uma coisa muito brasileira. A gente é muito rico na exportação de cana-de-açúcar e assim também como Porto Rico e a maioria dos países da América também é muito forte cana-de-açúcar. Só um pequeno detalhe que o Bad Bunny sabia muito bem o que ele estava fazendo e desafiando as autoridades com um show desse, dentro desse cenário de deportação que a gente está vivendo no momento. Então, todas essas canas de açúcar que a gente está vendo, na verdade, são pessoas, tá? São pessoas que, na maioria, eram seguranças, que se acontecesse alguma coisa, eles estariam preparados para proteger o Bad Bunny e assim, consequentemente. Mas, já no início, a gente se depara aí com a cana-de-açúcar, algo que a gente tem aqui até na nossa cidade, aqui do interior, né? Um pouco mais pra frente a gente vê também carrinho de água de coco gelado, coisa que a gente vê em toda a praia tem carrinho de coco. Os velhinhos ali jogando xadrez na praça domingo, manicure fazendo unha, tudo muito parecido com a cultura brasileira. E aí tem aqui a parte das moças no tijolo. E aí muito aluno perguntou pra mim qual era a referência, porque eu falei que tinha referência no vídeo inteiro. E aí me perguntaram, qual que é a referência do tijolo? Nada a ver, teacher. Eu peguei e falei assim, gente, Estados Unidos as casas são feitas do quê? São feitas de madeira. Então a maioria das casas na América também é um marco da nossa cultura, as casas serem feitas de tijolo. Então ele trouxe mais essa referência também para a nossa cultura. Seguindo aí a gente tem também o carrinho do podrão que a gente fala, né? Que é aquele lanche com tudo, bacon, um monte de coisa. Também é muito brasileiro. Compra ouro e prata, a gente também tem muito espalhado por aí. O que eu gostaria que vocês notassem é que as mulheres estão mais neutro possível, né? Por ele cantar reggaeton, é como se fosse um funk em espanhol. Então, as letras são muito, como que eu posso dizer, vulgar na maioria das vezes. E ele tinha tudo para colocar aqui as mulheres de forma vulgar dançando, mas ele quis colocar as mulheres neutras para aparecer mais como um protesto, porque ele sabia, se ele colocasse uma coisa muito cheguei assim, não ficaria um protesto de uma maneira séria. Até ele se vestiu de forma mais séria, se você pesquisar ali como ele é realmente, ele costuma se vestir de forma mais extravagante, mas o show foi mais para um protesto mesmo. Um pouquinho mais para frente do vídeo, mostra ele invadindo, né, caindo dentro de uma casinha, que eu falo que é a casinha de vó, muito parecido com o que a gente tem no Brasil também, o prato ali na parede como decoração com algum versículo, as cortinas, a janela, muito parecido também, mas o que mais chamou atenção aí foi o que ele fez uma simulação, as invasões, né, que o Trump tá comandando junto com o Ace, enfim, isso simula essas invasões que tá tendo para fazer as grandes deportações em massa. Logo aí, saindo dessa invasão que ele fez na casa da avó, a gente dá um close assim nessas pessoas que estão dançando, são todos famosos, tá? Jessica Alba, Cardi B, enfim, muitos famosos que representam também essa cultura latina invadindo o palco americano, porque já estão por muito tempo nos Estados Unidos e já virou até cidadão, né? Então, todos unidos dentro de um propósito maior. Um pouco mais pra frente tem um casamento, e esse casamento super legal aconteceu na vida real. Essa moça, sabe quando você manda uma mensagem pro Neymar? E aí, Neymar, vamos fazer um churrasco, né? Super longe, distante. Essa moça mandou mensagem para ele, tocando no casamento dela, e ele convidou ela a se casar no palco do Super Bowl. Então esse casamento aconteceu de verdade. Aí tem uma coisa que eu achei super aleatória, muitas coisas aleatórias tem nesse vídeo, mas entrou aqui a Lady Gaga cantando, né, em inglês no tom do reggaeton. Comenta aqui se você acha que combinou a língua com o som. O legal também de se observar
é que a Lady Gaga, ela está como artista convidada, né? Geralmente é sempre ao contrário. Geralmente o cantor americano que convida um latino para fazer uma parceria, cantar um pedacinho da música, e aqui foi ao contrário. Uma observação bem legal também é que a Lady Gaga está com uma flor vermelha e o vestido dela é azul claro, que é correspondente à cor que era antiga da bandeira de Porto Rico. Vamos fazer uma observação aqui de história. Porto Rico, ele era, digamos assim, ele era dependente da Espanha. Aí, após um conflito que teve no final de 1989, eles perderam a guerra e Estados Unidos pegou para ele Porto Rico, né? Pegou e aí trocou a cor da bandeira de azul fraco para azul forte. Também teve alguns rumores, né? Rumores não. Eu vi uma entrevista do Bad Bunny falando que essa flor que ela tem aqui era para todo mundo ficar atento. Porque se acontecesse alguma coisa, se ela ouvisse alguma coisa e ela retirasse o broche, todo o pessoal da segurança já ia intervir no show para proteger eles, proteger, enfim, o pessoal. Então era um sinônimo também de segurança o broche no vestido dela. E aí todo mundo se perguntando, por que muita segurança? Por que código de segurança se ela tirar o broche do vestido? O que ele está fazendo, trazendo a cultura latina no momento que os Estados Unidos está vivendo de grande deportação, é desafiando as leis, desafiando os grandes, como se diz. E isso, né, causa irritabilidade, causa raiva no pessoal grande. Por isso, ver ele protestando pode achar que vão ter mais protestos, vai ter mais complicações e pode até ameaçar a vida do próprio Bad Bunny. E assim, por isso ele sabia o que ele estava fazendo, por isso ele foi de colete à prova de bala, muitos seguranças disfarçados, né, códigos de segurança. Tem muita coisa que envolve tanto politicamente o que ele está fazendo, o protesto contra as deportações, mas também de segurança. Aí aqui ele já troca o cenário, o pessoal com uma roupa mais dia a dia, que também é muito parecido com o que a gente usa aqui no Brasil. Ele colocou uma barbearia, colocou um barzinho, né? Então, muito parecido também com uma cultura que a gente tem aqui no Brasil. Esse menininho aqui que passa ele entregando o Grammy para ele, simboliza ele quando pequeno. Esse menino, ele também representa o caso Liam, que ficou 15 dias preso ali na deportação. O pessoal, por conta da documentação, segurou ele e o pai dele 15 dias afastado da família, né? Enfim. Então esse menino também representa, tem aí duplo significado, né? Tanto Bad Bunny quando criança, mas também representando as crianças que estão sendo deportadas, tiradas das suas casas, mandadas para o país que muitas vezes nem chegaram a conhecer, nem visitar. Um pouco mais pra frente do vídeo, a gente acha aí o Rick Martin sentado numa cadeira de bar, com bananeiras ao redor. E aí me perguntaram, nossa, Titi, um show desse tamanho, não conseguiram comprar uma cadeira decente para colocar o Rick Martin para sentar? Mas, gente, essas cadeiras são muito, muito, muito símbolo da nossa cultura. O Bad Bunny ainda tem um álbum que a capa do álbum são essas cadeiras, então é muito legal ele trazer isso pro show. E o Rick Martin também foi um dos primeiros cantores, vamos usar a linguagem atual, que viralizaram pelo mundo todo cantando em espanhol. Então ele trouxe um pouco dessa cultura para dentro do show também. Um pouco mais para frente a gente vê também que ele colocou uns postes que simbolizam também muito da nossa cultura, até porque vou deixar uma imagem aqui para vocês verem como é uma rua tradicional americana, não tem fio nenhum, é totalmente limpo, clean, né? A visão que a gente tem, diferente de ruas aqui do Brasil, de outros países da América Latina, que tem toda a fiação por cima, diferente dos Estados Unidos, que tem a fiação subterrânea. Mas aqui ele quis representar um dos protestos referente aos apagões que têm acontecido em Porto Rico. Devido a Porto Rico ser dependente dos Estados Unidos, eles não recebem muitas verbas. E por ser uma ilha, então tem muito furacão, tem muitas catástrofes. E aí teve várias situações em que o país ficou 2 semanas sem energia, sem receber verba nenhuma, sem receber apoio nenhum,
dos Estados Unidos. Então aqui ele também usou isso como uma forma de protesto. Agora entra o Grand Finale que todo mundo tava esperando. A única frase que ele fala em inglês com a maior ironia do mundo é God Bless America, que é ali um ditado populares do nosso presidente da República. God Bless America, Deus abençoe a América. Mas aí o Bad Bunny novamente dá aula dele de graça aí da geografia e começa a citar todos os países da América, simbolizando que God bless todo mundo, né? God bless everybody. Então aí ele cita Cuba, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, enfim, todos os países da América. E assim, finalizando o show dele, entrando todas as bandeiras de todos os países da América. Essa cena assim, ó, arrepia, gente, arrepia com essa música que foi o que deu o Grammy pra ele. E assim, deixa nos comentários o que você achou dessa parte do Bad Bunny dando essa aula com essa ironia de God Bless America, mas falando de todos os países da América. O que a gente consegue entender de tudo isso que eu expliquei para vocês? Que tem sido um momento muito delicado para imigrantes nos Estados Unidos e o Bad Bunny aproveitou esse momento que ele teve e trouxe isso como um protesto no show dele, como uma forma de representatividade de todos nós, habitantes aí da América. Pensando nisso também, tudo que a gente tem acompanhado na internet, nos jornais, o próprio Trump se incomodou, deu aí o discurso dele sobre a apresentação do Bad Bunny, então isso significa que o protesto deu certo, que incomodou, e acredito que esse foi o propósito do Bad Bunny, até por isso que ele estava usando o colete à prova de balas, que tinha tantos seguranças disfarçados, porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo dentro desse protesto aí no maior palco americano do mundo. Deixa aqui nos comentários quais outros tópicos você gostaria de ver a gente debatendo junto. Se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e vejo vocês no próximo vídeo. Bye bye, see you!